Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é os jogos da volta das semifinais da Copa Verde 2022, porque nesse sabadão vamos conhecer os finalistas da nona edição da Copa Verde, que reúne times do Norte, times do Centro-Oeste e também a participação de um time do Espírito Santo. E nesse sabadão tem os jogos da volta que vão definir aí os finalistas da Copa Verde 2022. Lembrando, galera, que os jogos da ida aconteceram na terça-feira, né? O empate entre São Raimundo de Amazonas e o Paysandu, 2-2, o jogo foi disputado em Manaus. E na quarta-feira, em Brasília, Brasiliense 1, Vila Nova também 1. Um pouco do jogo de ida, né, para falar um pouco de como foi a partida. São Raimundo da Amazonas e Paysandu fizeram um jogo bem movimentado, né? O São Raimundo saiu na frente, fez um bom primeiro tempo. O Paysandu igualou no início do segundo tempo. E já aos 40 do segundo tempo, aos 41 mais ou menos, o São Raimundo, depois de uma cobrança de escanteio, foi lá e fez o 2-1. Só que aos 48 minutos, o Paysandu conseguiu buscar um empate, né? Só para deixar registrado aqui, os gols marcados pelo São Raimundo foram marcados pelo Negueba e pelo Ian, os gols marcados pela equipe do São Raimundo da Amazonas. Já pelo lado do Paysandu, que arrancou esse empate aí aos 48 do segundo tempo, gols marcados pelo Robinho e pelo Patrick Beck aos 48, e o Paysandu conseguiu evitar a derrota e levar essa decisão para o Cruzo. Já no outro jogo, que foi disputado na quarta-feira, Brasiliense 1, Vila Nova 1, marcaram para as equipes. O Vila Nova saiu na frente com o gol do Luquinhas aos 8 do segundo tempo. E o Souza, só uma correção aqui, o Luquinha fez 1-0, né? Para a equipe do Vila Nova. E depois o Souza acabou empatando para a equipe do Brasiliense 1-1. Resultado final aí da partida entre Brasiliense e Vila Nova. Ou seja, 2 empates nos jogos de ida das semifinais da Copa Verde. Decisão nesse sábado, mandos então de Paysandu e Vila Nova nos jogos da volta, para a gente conhecer os finalistas da Copa Verde 2022. Lembrando que o Paysandu vai jogar com a presença da torcida, né? Vai ter o Cruzo lotado, o Paysandu a gente sabe que vem daquela decepção na Série C, busca chegar na final, o Paysandu é um dos maiores campeões da Copa Verde, e tem esse confronto contra o São Raimundo, né? Que é o Tufão, né? Como é conhecido. O São Raimundo tem que quebrar um tabu, né? O time da Amazonas não ganha do Paysandu no Curuzu há 21 anos, desde 2001. Um time da Amazonas naquela época, o Nacional bateu o Paysandu por 3-2 jogando no Curuzu. Depois disso, nunca mais uma equipe da Amazonas conseguiu vencer o Paysandu jogando em Belém, né? Então, para ver que o São Raimundo busca essa vaga na final, que seria muito bacana, um histórico para o São Raimundo. E o Paysandu tenta confirmar seu favoritismo. Quando começa a Copa Verde, a gente já olha para o Paysandu como um dos favoritos. A gente também brincou nesse vídeo, no vídeo de abertura da Copa Verde, que em todas as finais ou tinha o Paysandu ou tinha o Remo. Então é muito tradicional que Paysandu ou Remo sempre cheguem na final da Copa Verde, e o Paysandu vai buscar esse título até para poder apagar um pouco que foi o final dessa Série C. E do outro lado, a equipe do São Raimundo tenta fazer história, né? Teve confrontos lendários entre essas duas equipes na própria Copa Verde, né? Em decisões, e o São Raimundo tenta quebrar esse tabu e ao mesmo tempo chegar na grande decisão da Copa Verde 2022. Lembrando que a bola rola para Paysandu e São Raimundo a partir das 18h30 lá no Curuzu. O outro jogo começa um pouco mais cedo, às 16 horas em Goiânia, lá no estádio do Oba, tem Vila Nova e Brasiliense, né? O Vila Nova, que foi vice-campeão da Copa Verde ano passado, perdeu para o Remo nas penalidades, tenta chegar mais uma vez numa final de Copa Verde, dessa vez levantar o caneco, né? O Vila Nova, que já terminou um ano de forma histórica. O Vila Nova era o último colocado da Série B com 14 pontos. Conseguiu uma reação incrível no segundo turno, escapou do rebaixamento na Série B para a Série C e agora busca chegar nessa final da Copa Verde pelo segundo ano seguido e quem sabe ser campeão. É a intenção do Vila Nova aí, conquistar o título, ganhar uma grana muito boa, é um título de expressão, principalmente por ser a Copa Verde uma competição importante para os times do Norte, Centro-Oeste e o Espírito Santo, e automaticamente se classificar de forma direta para a terceira fase da Copa do Brasil em 2023. Do outro lado, o Brasiliense busca chegar na final novamente e busca a chance de ser bicampeão, né? O Brasiliense foi campeão nas penalidades
acho que em 2019, se eu não estiver enganado, se alguém puder me corrigir, 2019, 2020, nas penalidades contra o Paysandu, e levantou a taça contra o Remo, né? Vai me fugir essa lembrança, mas o Brasiliense também venceu uma disputa de pênaltis na Copa Verde. Então vai ser uma decisão muito bacana, o Vila Nova chegou a pensar em colocar titulares, né, no jogo de ida, que ia ser disputado no sábado, que a CBF mudou para terça, para não influenciar na rodada final da Série B, e vamos ver o que o Vila Nova espera. O Vila Nova com o time titular tem sim um certo favoritismo contra o Brasiliense, que na Série D também não foi tão bem. Na primeira fase fez uma fase maravilhosa, foi um dos melhores, mas na reta final o Brasiliense deixou a desejar e já foi eliminado na segunda fase. Ou seja, o título é muito importante para as 4 equipes. Para o Paysandu, principalmente, pelo que fez na Série C, da reta final. Para o Vila Nova, que vem de um momento de reerguer no campeonato, depois da grande conquista na Série B, que foi permanecer. O Brasiliense para pagar o que foi a Série D. E o São Raimundo da Amazonas para fazer história. É hoje, jogos da volta. Vamos conhecer os finalistas da Copa Verde. Valeu!